Louvado seja, engrandecido seja, nome santo do Senhor, a paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, Voz Clamando no Deserto. E aqui é o nosso momento, de reflexão, em que o Senhor tem nos concedido, assim, ter esse momento a cada quinta-feira e sexta-feira. Quadro Momento de Reflexão. Carecemos de estar meditando, amados, a palavra de Deus todos os dias, Bem-aventurados são aqueles que de dia e de noite meditam na palavra de Deus. Que o Senhor possa nos conceder esta graça de sempre estarmos ruminando a sua palavra em nosso coração durante o decorrer do nosso dia. O tema oportuno aqui vai falar particularmente conosco, que somos pais, ou com aqueles que, quem sabe, amanhã se tornarão um pai, uma mãe, e assim vai tratar aqui da questão da família. Diz aqui o tema: uma negligência paterna de valores trocados. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Por intermédio do teu Santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queremos pedir a tua direção neste momento, graça, sabedoria, para refletirmos, Pai, como convém, a respeito desta verdade em que tua palavra aqui, Senhor, vem nos chamar a atenção, e por negligenciarmos nesse tão importante legado que temos, ó Pai, e vocação pela qual o Senhor tem nos chamado, nós não venhamos, Senhor, a trocar esses valores, mas podemos sempre ter a tua palavra como a pauta para educar nossos filhos. Não o nosso emocional, não a nossa vontade própria, não a autoridade que o Senhor nos dá como Pai, mas sempre em amor e conforme a tua palavra. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos guarda de sermos pais que venham, Senhor, ser instrumento de maldição para nossos filhos. Pais em que venhamos colocar, Senhor, tropeço no caminho do nosso filho. Pais que, ó Pai, venhamos a negligenciar no tempo que deveríamos estar orientando nossos filhos, moldando, forjando o caráter de cada um deles, a exemplo a exemplo do que diz a tua palavra e pelo exemplo que precisamos dar como pai dentro da nossa própria casa e fora dela. Faz isso, Pai, nos ajuda nesse momento a compreender essa realidade que acontece e que às vezes agimos até assim. Mas que nós seja uma mensagem que venha renovar, Pai, venhamos fazer mudanças com respeito a termos, e encararmos a necessidade de mudanças que precisamos ter frente a esse compromisso tão importante em nossas vidas, que diz respeito à educação dos nossos filhos. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos. Nós te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos lendo aqui o versículo bíblico que eu trago como base para esta reflexão. O versículo bíblico está em Provérbios 19, 18, que diz: disciplina teus filhos, enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Esse conselho, mais um, de Salomão, Vimos anteriormente Provérbios 19, 16, quando tratamos do tema uma perda incomensurável aqui na eternidade. Porém, como disse naquela oportunidade, o livro de Provérbios, cada versículo, quando não em conjunto com outros, mas na sua maioria, na sua singularidade, nos traz conselhos para a vida.
E observe que 2 versículos após aqueles que nós tratamos, aqui Salomão ele fala do contexto de família. E Salomão ele traz aqui algo que nós precisamos nos atentar. Quando a própria palavra diz que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aqui Salomão trata particularmente da questão em família, no que diz respeito à vocação nossa como pai e nossa como mãe, que é disciplinar. Disciplinar, o ato de disciplinar nossos filhos não abrange ou está ligado unicamente ao ensino da palavra de Deus. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, aquilo que é louvável. Não. Mas a disciplina, ela vai muito além disso. Ela vai e ela é necessária quando, nesse período, e quando necessário for, a palavra de Deus também trata desse aspecto, temos que dar correção aos nossos filhos. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que usa adequadamente, vamos deixar tudo sempre bem esclarecido aqui, para não ver imagens de uma interpretação errada do que nós estamos tratando aqui, refletindo. Dentro da sua condição adequada, os limites que a ele teremos que considerar também. Quanto da correção? Essa correção, dentro desse processo de disciplina, pode partir do princípio de uma privação, né? De privar os nossos filhos. Isso tudo, voltando a dizer, não vou falar mais, dentro do tempo que o versículo diz, o tempo, na idade em que ele ainda pode aprender. É isso que tem que se chamar a nossa atenção. Tem que estar em nós aqui durante essa reflexão. Porque vai ver, depois desse tempo, então logo, depois desse tempo, não adianta mais. Nós temos que escolher que se nossos filhos vão ter o seu aprendizado, vai ter o seu caráter forjado dentro da nossa casa, na intimidade de família ou fora. Porque lá fora que reside o perigo. Lá fora o mundo é como Babilônia. Lá fora estão os costumes. Lá fora estão os princípios que ferem obstinadamente. Observe o que eu estou dizendo aqui, é o termo que estou usando. Obstinadamente os princípios da palavra de Deus. Então esse cara, dado a essa realidade, é na escola, é no trabalho, é no círculo de amizade, é que reside todo este perigo. Toda esta esfera em que poderão ser fundamentos que venham forjar o caráter dos nossos filhos quando nós, como pais, não atentarmos ou exercermos a responsabilidade de o fazê-lo quando no seio da nossa família, em meio à nossa comunhão familiar, e durante esse período, desde que sair do ventre da nossa esposa, até o momento em que esse limite ele será estancado. Então é um bom período, a idade que ele pode aprender. Porque a mente da criança, até 12 anos, ela está dentro do período da inocência. Ainda que a sua natureza o leve, dentro desse período, a cometer pecado, a buscar enganar o pai, a buscar forjar enganos para privilegiar os seus anseios, os seus alvos, ainda que esta criança, até 12 anos, ela venha a ter esses atos pela própria inclinação em que ela tem em comum a todos nós, desde a de nascença, como diz o salmista, que desde o ventre ele nasceu em corrupção.
em pecado. Porém, nós temos que trazer esse antídoto. Nós, como pai, frente a essa consciência desta inclinação, e eu entendê-lo ainda mais quando desse momento de experiência em sermos enganados pelo nosso filho de 6 anos, 7 anos, e depois quando nós vamos ver ele praticou tal ato, isso está inerente à sua própria inclinação. Necessariamente não é uma total realidade de uma culpa dele, própria como está ligada à nossa própria negligência. E é disso que aqui eu quero refletir com você. Por isso que eu trouxe o tema, diante desse versículo bíblico. Que para que nós não venhamos a cooperar, ser cooperadores para a morte deles. O que isso está se referindo? Algo dramático, algo que tem feito muitas famílias, né, chorarem, amargarem uma despedida precoce dos seus próprios filhos, com 13, 14, 17, 20, 22 anos. Por que isso? Morreu porque estava à porta do baile, como já aconteceu há muitos anos atrás, ali em São Vicente, especificamente no conjunto Maitá, onde eu morava ali, onde um filho de uma vizinha, por estar na frente de um baile, salão de baile, saiu lá de dentro um pouco, ficou lá fora e foi alvejado por uma bala perdida. E por que ele estava naquele baile? Aqui não é julgar aquela mãe ou aqueles pais. Aqui é trazer a realidade do que acontece, que somos testemunha disso. Porque muito dessas situações e dessas perdas precocemente, ou precoce, que podemos ter nossos filhos, isso aqui em tese. Porque cada caso é um caso. Não quer dizer que nós, ao ensinar os mandamentos aos nossos filhos, a educarmos os nossos filhos no caminho que ele deve andar, que ele esteja imune a ter uma partida precoce. Porém, nós, como pais cristão e crente, entendemos que ele está sendo promovido, que ele está indo para um lugar melhor. A exemplo de um filho com uma enfermidade em que Deus resolveu não curar, mas trazer para o seio dele. Tudo isso tem que estar dentro do bojo da nossa compreensão como pai de família. Porém, a verdade que esse versículo nos deixa é que haverá realidade. Haverá sim a realidade de que muitos filhos partirem, muitos hão de partir, se nós negligenciarmos, ou temos negligenciado, melhor dizendo, quando éramos para assumirmos a responsabilidade. Porque nos dói ter que corrigir o nosso filho. Nos dói o processo de uma necessária disciplina aos nossos filhos. Tudo isso vai doer, mas melhor é esta dor dessa correção para que ele tenha uma vida longa, e ainda que aconteça o que diz, mas em Cristo, do que sofrer a dor e a culpa de não termos, em primeiro lugar, sido exemplo para eles. Porque não adianta somente ensinarmos a palavra de Deus. Eles têm que ver esta verdade no nosso dia a dia, através do nosso exemplo. E corrigimos ele no tempo oportuno, porque está tratando de tempo oportuno. E todo o tempo ele é de suma importância em todo o caráter da nossa vida, ainda que neste momento estamos tratando da questão familiar. Dito isso, poderia termos aqui, se tivéssemos até pais aqui reunidos, falar muitas coisas, refletirmos muitas situações. A verdade é que Deus nos deixa esse conselho. Então você que é pai que está aqui agora, você que haverá de ser pai amanhã, perceba esta orientação do alto. Sabedoria que vem de Deus. Para você
passar a colocar o seu filho sob um alicerce em que ele terá condições, por este cuidado seu, por essa disciplina sua, ele vai ter a condição de enfrentar o desafio lá fora. Ele vai ser um Daniel na vida. Ele vai ser como os amigos de Daniel na vida. Ele vai ser alguém que vai ter feito um acordo no seu coração de não se contaminar com os manjares de Babilônia. Seja no trabalho, seja na escola, seja onde ele estiver, ele será um exemplo de filho. Ele entenderá ainda como filho que o seu proceder tem que estar como alvo a glória de Deus e não somente a satisfação e alegria do seu pai ou o benefício da sua própria vida. Acima de tudo isso é a glória de Deus. Porém, os benefícios, consequentemente, eles se seguirão por assim agirmos. Porém, a realidade que estaremos tratando após esta introdução é que acontece justamente ao contrário quando negligenciamos isso, que é uma negligência paterna de valores trocados. Isso acontece onde a correção é trocada pelo afago ao erro. Pais que no momento em que é para corrigir o seu filho, disciplinar os seus filhos, ou até mesmo estar dentro do princípio do limite, no limite da orientação, negligenciamos e damos risada. Olha aqui, ele fez, não faz isso não, filho, e começamos a dar risada. Quando não, até afagamos, né? Abraçamos e tal, aquela coisa toda, e não falamos nada. Nos calamos diante daquilo que pode ser um princípio. O fermento, o pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é a primeira característica de uma negligência paterna de valores tocados, que em vez de corrigirmos, nós tocamos pelo um afago. Buscamos agradar ao filho para que ele não continue a fazer aquilo que você até disse que estava errado. Ó, filho, não faça mais isso que você vai ter isso. Esse não é um caminho correto. Quando deveria ser, se fosse o caso específico, de uma correção. E não um afago. E não uma negociação. A negociação é uma expressão clara da incompetência que você está assumindo como pai e como mãe. Preocupado que seu filho vai se aborrecer com você. Preocupado com seu filho que ele não vai falar com você. Mas tenha por certo que é Deus que vai trabalhar no coração dos nossos filhos. A partir da nossa disciplina, daquilo que nós orientamos, ainda que ele se feche em si mesmo, Deus vai tratar com ele. Porque você está orientando à luz de uma obediência, alicerçado sobre a obediência da palavra de Deus. Porque o teu desejo e o meu desejo é que os nossos filhos amanhã sejam adolescentes de Deus, moças de Deus, homens de Deus. Mas para isso, precisamos disciplinar nossos filhos enquanto ele tem idade para aprender e não venhamos a ser cooperadores para que ele venha a sofrer. Aqui está falando o versículo do clímax inevitável, mas temos que considerar esse caminho antes disso. E podemos, você pode agora, se está dentro desse tempo, você pode mudar a situação. Eu, quando me converti, meu filho um tinha 6, outro tinha 4. O terceiro filho eu não tinha ainda. Foi quando eu me converti. Tinha alguns exemplos, maus exemplos que eu dava. Porém, todos eles foram renovados. Pude conduzir meus filhos no caminho que devem andar. Fiz uso da escola dominical como um suporte para mim, porque a minha responsabilidade primeiro é em casa. A escola dominical é algo que é um privilégio para aqueles que entendem o valor da disciplina do filho, do ensino da palavra do filho. Esse pai, tendo essa compreensão,
com certeza ele não deixará, independente do tempo, se está chovendo, se não está, dele levar o seu filho desde pequeno para a escola dominical. Para que a palavra de Deus seja incutida no seu coração, desde casa e sendo semeada ali dentro da escola dominical. Porque a semente é nós que colocamos. Lá está sendo regada pela escola dominical através dos nossas irmãs. E ali também nossos irmãos que trabalham com as nossas crianças. Segunda razão, onde a instrução, há uma negligência paterna de valores trocados. Onde a instrução é trocada pela fomentação do erro. Primeiro o afago, agora esse aqui é o pior. Onde a instrução é trocada pela fomentação do erro. Sabe quando isso acontece? Quando eu pego meu filho e coloco no volante de um carro ou de uma moto para ensinar ele a dirigir. Para ensinar ele a dirigir. Estamos, em vez de corrigir, em vez de disciplinar, estamos pegando ele e ensinando ele a cometer o erro. Porque o pai sabe que aquilo, principalmente se ele tem carteira de habilitação, ele sabe que ele não pode fazer isso. A lei não permite fazer isso. Aí ele está fomentando algo que o filho, aquilo ali vai estar, gerando um desejo incontrolável dele. Que sabe o que vai acontecer? Quando ele menos esperar, pela legitimidade ao erro e fomentação que ele deu ao seu filho, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar a moto escondida ou ele vai pegar o carro escondido. Estou falando com propriedade de conhecimento, experiência. Como policial militar, parei muitos jovens, adolescentes no volante de carro grande, carro pequeno. Carros, filho de pobre como filho de rico. Até o ponto, observe bem o que eu vou falar aqui, dada a minha experiência que tive. E frente a essa reflexão. De eu pegar, nós estávamos numa viatura e o carro, quando viu nós, esse menor, ele saiu, ele passou a dirigir em alta velocidade e nós atrás dele. Só que nós, como policiais, pela atitude daquele adolescente, nós entendíamos pela nossa condição como profissional de polícia, a priori, que seria algo errado que estava naquele carro. O carro era roubado, ou tinha entorpecente no carro, ou uma arma no carro, ou a pessoa ali era um procurado da justiça, ou seja, algo tinha naquele carro. Como tinha, era um erro também. E, nós parecia filme de Hollywood. Era dentro de um condomínio e nós ali... E ele chegou ao ponto de passar de 100 por hora naquele carro. Como nós estávamos Olha onde chegou essa situação. Por estarmos no caminho de areia, e eu ciente que eu estava no volante, do perigo do carro perder a aderência e sair da pista do caminho, e cair num canal, ou cair no meio do mato, eu diminuí a velocidade. E naquela poeira que estava à frente, que ele estava na nossa frente, eu vi quando o carro, ele saiu instantaneamente. O carro, ele saiu da estrada e cortou uma árvore, mais ou menos ali de 20, 30 centímetros, e caiu de lado, era um Escort 0 quilômetro, carro que na época custava muito caro, caiu de lado dentro de um canal, e nós, com aquele cuidado, como por isso que não sabíamos o que estava acontecendo, chegamos perto do carro, pela janela de cima, com a arma em punho, mas com o cuidado devido que temos como polícia. Nós perguntamos, mandamos ele sair do carro, era um adolescente, saiu do carro, perguntamos por que ele estava fugindo de nós. Qual era a razão para ele já se abrir para nós para facilitar a nossa busca naquele veículo. Mas ele simplesmente falou que ele estava sem carteira de habilitação. Ele parecia até alguém, poderíamos entender que fosse maior de idade, porque a aparência engana. Mas ele fez tudo aquilo por conta de estar dirigindo sem habilitação. O carro era da irmã dele, que já era maior e tinha habilitação. Ele pegou escondido do pai. Porém, olha só as consequências agora. Danos materiais, que era do carro, graças a Deus ele não se feriu, não se machucou. E o dano criminal para o próprio pai, não foi para ele não. Foi para o próprio pai dele, porque a lei nossa tem
o pátrio poder. O pai tem o pátrio poder de falar para o filho, ó, não é para pegar essa chave do carro e sair com ele. E o filho, ele tem que obedecer. Se o filho desobedecer o pai, pegar a chave, sair com o carro, atropelar alguém, matar alguém e fazer como esse jovem fez, quem vai responder pela justiça são os próprios pais. Pelo poder pátrio que ele tem sobre o filho, e o filho não obedeceu. E sabe por que esse filho fez isso? Não tenho qualquer dúvida. Porque o pai fomentou o erro em ensiná-lo, em colocar ele no colo, né, para dirigir ali e tal. Depois, quando cresceu, colocou ele no volante ali com 13, 14 anos, né? Eu estou dando aqui um exemplo sobre uma esfera em que nós fomentamos o erro. Quer mais um exemplo? Colocar um copo de cerveja na mão do filho para ele dar uma pitadinha na cerveja. Colocar um cigarro na boca do filho para ele dar uma fumaria um pouquinho, né? É isso? Então, sabe o que nós estamos fazendo com isso? Estamos sendo cooperadores dos nossos filhos para que ele venha sofrer consequências futuramente e culminar na morte. É o que o versículo diz. Vou abrir de novo aqui para você. Não cooperes para a morte deles, amado. Isto é teríamos que nos estremecer diante desse versículo bíblico. Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela há de se cumprir no seu tempo conveniente, porque ela veio para isso. Então o melhor que nós temos que fazer é abraçar o conselho. Não fomente o erro ao seu filho. Ensine o que é louvável, o que é bom, o que é reto. Corrija, disciplina quanto aquilo que é errado, mas não venha afagar a cabeça do seu filho passando a mão, e não venha também negociar a obediência. A obediência tem que ser dada, tem que ser tida pelo exemplo que o pai dá em primeiro lugar, e segundo, pelo respeito que é conquistado por esse exemplo que o pai dá aos seus filhos. E por último, uma negligência paterna de valores trocado, onde a vida, aqui não vou me demorar, está no final do versículo, onde a vida é trocada pela dor e pela morte. Pela dor e pela morte. Dentro desse versículo, dessa parte B, e dentro desse terceiro ponto, eu não posso deixar de encerrarmos aqui, deixando bem claro isso. Se eu disciplino meu filho no caminho que deve andar, se eu tenho feito dessa disciplina, desse trabalhar com meu filho, dessa educação, dado a ele a devida correção, quando, se é necessária, ou uma privação, ou até mesmo o uso da vara, que eu louvo a Deus que meu pai fez isso comigo, só que ele fez sem conhecimento. Eu fiz com conhecimento. Exagerei? Muitas vezes exagerei em bater nos meus filhos. Porém, não deveria. Deveria se pegar um pouco mais leve. Mas eu glorifico a Deus porque o Senhor me fez ver como e onde e de que maneira eu deveria educar os meus filhos. Porém, o que eu quero deixar claro é, se eu fiz isso, eu jamais serei tido por Deus como cooperador da morte dele. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o livre-arbítrio é dele. A disciplina, ela vai estar com ele. O conhecimento, ele vai estar com ele. Porém, se quando ele decidir tomar o outro caminho, não pese o seu coração por isso. Porque quem julga é Deus. Mas também não podemos esquecer e negligenciar a paternidade dos meus filhos, trocando os seus valores, porque as consequências, elas serão certas. E o pesar, ele virá. E dificilmente nós haveremos de ficar livre dele, quando não há consciência de que nós só ensinamos nosso filho no caminho do pecado, no caminho do erro, afagamos o seu erro, fomentamos o erro,
quando colocamos ele em situação em que ele não deveria estarmos ensinando pelo período que ele se encontra, mas sim valorizar o ensino a ele, para ele valorizar a lei, o mandamento, o que é bom, o que é justo. E quando for o momento certo, ele vai aprender a dirigir, ele vai ver que a bebida não é certa para ele, o cigarro e tantas outras coisas que Deus ele vai dar para mim e para você. Sabedoria, quando assim for necessário, para educar, disciplinar o nosso filho enquanto ele tiver a idade para aprender. Mas jamais, que o Senhor nos guarde desse mal, sermos cooperadores para a morte deles. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e te abençoe, você que estará aqui comigo, considerando esta realidade em que todos nós, na sua maioria, na sua totalidade, convivemos com essa necessidade frente a essa realidade. Observe a foto desta mensagem. Uma linda criança com a flor na sua orelha, segurando uma cabeça, um cadáver. Uma cabeça de uma pessoa. Um crânio, né? De uma pessoa. Olha só. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Estamos até aqui, 31 minutos. Poderíamos ir até 1 hora, se necessário for, porque é algo que precisamos ter. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Amém? Um abraço a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, te colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por este momento, até aqui nós tivemos. E por esse confronto, porque certamente, Pai, esta palavra nos será de confronto. Que nós tenhamos, Senhor, sejamos sinceros e que o Senhor nos dê ousadia para tomarmos a direção certa, se por acaso tivermos numa direção errada. Se nós temos afagado o erro aos nossos filhos, nós temos fomentado erros aos nossos filhos, sendo cooperadores para seu sofrimento, sermos cooperadores para consequências futuras, Pai, porque simplesmente negligenciamos na disciplina dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, faz isso. Nos ajuda a ser pais por o exemplo. E conquistemos o respeito pelo exemplo, pela graça e sabedoria que o Senhor há de nos dar. Porque é o que nós desejamos, Pai. Criar nossos filhos e a demonstrá-los no caminho do Senhor. Faz isso, Pai. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pronto, amor?